isso aí ela ainda vai confirmar para a hora do professor, tá? A princípio vai ficar dia 11 a minha, às 9 da manhã, e a dele na sexta à tarde, no horário de pediatria. Aí ela confirmando, eu confirmo com vocês, tá? Eu preciso ter tempo de corrigir a prova de vocês. Se fica para o dia 21, eu não vou conseguir corrigir. Por favor, não fiquem de repositiva. Pelo amor de Deus, não fiquem de repositiva. Estou fazendo de tudo. Eu ando um pouco mais lenta, tá? Você fica rapidinho. Vamos lá, eu falei para vocês que toquei, né, algumas coisas. Na emenda de vocês, agora estaria pancreatite. Mas eu já falei que quem vai dar pancreatite vai ser no modo de cirurgia, né? Vai dar pancreatite. E da pancreatite muito mais complexo do que eu estava. Eu estava com a pancreatite aguda, também pancreatite crônica, mas com os critérios clínicos. Ele vai dar a pancreatite aguda crônica com a parte cirúrgica, tá? E aí, não ter esse ajuste ainda de emenda, porque a gente faz isso para ver, tá? Vamos lá. Vai ser. Vocês sabem que é a secreta, né? Vocês sabem assim mais ou menos, né? Vocês sabem de internet. Mas se vocês forem pela internet, ninguém faz Globo. E eu já falei para vocês não irem nessa aula de internet, não é? O problema é que já tem blogueiro aqui dentro, não? Não. Eu vi, né? Toda a turma tem blogueiro. Essa não tem? Não. Nós somos bem profiles. Você tem outro mulheres. Tem dois Porque são todas e carreira do blogueiro. Essa não É tudo que fala do blogueiro. Eu não, tá bom? Eu sabia que tem só de dancinha, né? Eu não. Bora, gente. O que é a doença celíaca? Tudo bem. A doença celíaca é muito mais complexa do que falam por aí. Da mesma forma que a doença inflamatória intestinal não é tão simples assim. Se você está inflamado, venha, né? Assim falam. Segue mais dicas para inflamação. A doença inflamatória intestinal é outra coisa, é outro nível de complexidade que a pessoa nem imagina. A doença celíaca da mesma forma, tá? Da mesma forma, a doença celíaca, para que o paciente realmente tenha algum problema com o glúten, existe um fator genético para uma doença autoimune, tá? A diferença da doença inflamatória intestinal é que a doença inflamatória intestinal, nas suas formas de apresentação, nas suas duas formas de apresentação, a gente tem a reto política, é só reto e colo. Sequer pega delgado. Tá? A doença de Crohn até pode pegar delgado, porque pega tudo, da boca ao ânus, né? A doença celíaca, ela tem um acometimento só de delgado. Ela não pega cólon, ela não pega outra função do trato digestivo, ela só pega delgado. Tá bom? Mas é da mesma forma a doença autoimune, que às vezes algum gatilho leva a uma resposta inadequada e o paciente arma uma resposta imune contra a glucose de delgado, tá? E isso é desencadeado e piorado a cada exposição ao glúten. Tá bom? Então não é todo mundo que precisa parar o glúten. Precisa parar o glúten quem tem doença autoimune. Essa doença autoimune. Tá bom?
Da mesma forma que a doença inflamatória intestinal, fica fácil quando a gente dá doença inflamatória intestinal. Porque o raciocínio é o mesmo. Eu preciso de fator genético, é uma doença de caráter imunológico e às vezes precisa de gatilhos. Tá? Precisa de gatilhos que podem ser aqueles todos lá. Principalmente as infecções, bacterianas ou virais, a exposição ao glúten piora, a desencadeia piora, tá bom? Quanto que tem de pessoas acometidas no mundo com doença celíaca? Não sabemos, tá? A gente imagina que tem muito mais pessoas com doença do que o que a gente tem de diagnóstico. Porque quando a gente vê a apresentação clínica, a gente vai ver que existe um leque de apresentação clínica. E nem todos têm os sinais e sintomas clássicos. Se todos tivessem sinais e sintomas clássicos, seria fácil. Mas alguns pacientes não têm. Tá? Inclusive, assim, a maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas que tem muito sintoma com glúten, nem tem doença celíaca. E a maioria das pessoas que não sente nada com glúten e que a gente acaba investigando por outro motivo, às vezes tem. Tá? Então, por que a gente investigaria uma pessoa que não tem sintoma? Eu vou falar isso mais pra frente. Eu não aguento, né? Por que investigaria uma pessoa que não tem sintoma? Porque alguém na família, algum familiar de primeiro grau tem diagnóstico. Aí a gente tem que investigar familiares de primeiro grau. Às vezes a pessoa nem tem sintoma, mas faz diagnóstico também. Tá? Ou pessoas que têm anemia crônica sem justificativa. A gente às vezes faz parte da investigação da anemia crônica, investigar a doença celíaca. A gente acaba encontrando doença celíaca, porque a pessoa nem tem sintoma. Então, quando a pessoa distende muito, eu fico muito mal quando eu como glúten, você vai ver que a pessoa come, né? Na verdade, ela come muita coisa errada, ela distende com muita coisa, mas a culpa é do glúten. Tá? E aí os pacientes ainda falam assim, mas eu melhorei quando eu tirei o glúten. Claro, o que é o glúten? Onde está glúten? Massa. Se você diminui a carga de carboidrato de massa da sua dieta, vai ficar mais leve. Qualquer dia você vai ficar mais leve. Tá certo? Como a maioria das vezes autoimunes, ela tem uma proporção um pouco maior para mulheres. Isso não acontece na doença inflamatória intestinal, tá? Doença inflamatória intestinal é homem e mulher, inclusive eu acho que tem mais paciente homem. Mas na doença celíaca segue esse padrãozinho das doenças autoimunes, um pouco mais para mulher do que para homem, tá? Vamos lá. O que sabemos da doença celíaca? Todo congresso de clínica médica, todo não, gente, não tem nada escrito aí. Não tem nada escrito. Isso não cai na prova. Quero que vocês prestem atenção. Então, todo congresso, vocês vão lembrar, eu vi um iceberg. É o que a gente sabe da doença celíaca, tá? Sabemos muito pouco. Por quê? Na verdade, não é que sabemos pouco. Esse iceberg é mais relacionado ao diagnóstico do que o que sabemos. Até que sabemos alguma coisa da doença celíaca. Mas com relação ao diagnóstico, justamente por isso que eu estou falando, tá? O sintoma não relaciona com a prevalência. Então, pessoas que sentem muito. Quando o paciente chega sentindo muito, eles até falam. Às vezes não, tá? E às vezes o paciente faz diagnóstico com pouco ou quase nada de sintoma, tá? Porque antes o problema era que as pessoas pouco conheciam
Tipo assim, na minha época de faculdade mesmo, ninguém falava dessa celíaca. Não faz tanto tempo assim. Mas ninguém falava muito dessa celíaca. A gente ouvia em congresso, celíaca. Então, poucas pessoas procuravam atendimento por esse suspeito, por esse motivo. Agora não, gente, agora tá demais. Mas eu acho que tem muito a ver com isso de internet, sabe? Quanto que aumentou essa propagação de internet nos últimos 20 anos? Que foi o tempo que eu entrei na faculdade. Na minha época, a gente não assistia aula com notebook. Tinha isso. Era com caderno. Na minha sala, eu acho que tinha umas 3 ou 4 pessoas que levavam notebook. Mas também eu não fazia faculdade de seja fora, né? Também tem isso. E aí o que acontece? Eles eram muito rápidos para digitar. E eles faziam um resumo da aula e mandavam para o público. Então não era assim todo mundo computador com tablet. Não era assim. Aí qual que é o problema? Naquela época o problema era a falta de informação da doença celíaca. Naquela época. Hoje o problema é uma superinformação errada. Tá? Então todo mundo quer ter doença celíaca, todo mundo quer ter problema com glúten. É charmoso tirar o glúten da dieta. Né? Até quem já passou em consulta, já fez todos os exames, já sabe que não tem, já excluiu, mas é charmoso. Não, eu como muito saudável, eu como pãozinho sem glúten. Se não tem doença celíaca, só está pagando mais caro. Ou a pessoa tem sensibilidade, que daí é uma outra história. Tá bom? Vamos lá. Vamos para as manifestações clínicas. O paciente pode ter apresentação clínica da forma clássica. Quando o paciente tem a apresentação clínica da forma clássica, é muito mais fácil. Porque o que é a forma clássica? O que a gente espera? O paciente tem uma diarreia crônica, hipertensão pulmonar, perda de peso. Por que perda de peso? Não, o parecido com a desidratação. Visão crítica. A desidratação gera uma perda de 2, que depende do tamanho da pessoa. Se for criança, é metade do peso. Então, por que leva a perda de peso? Porque ela está absorvendo nutrientes, ela tem problema na mucosa de delgado. É a mucosa de delgado que absorve nutrientes. Não é? O colo não absorve nutrientes, o colo absorve água. Quem absorve nutrientes é delgado. Se eu tenho um problema no delgado, não tem absorver nutrientes. E aí o paciente vai tendo diarreia, não absorção de nutrientes, perde peso. Aí pode levar a falar desidratação e o que vem junto com a desidratação? Não, a desidratação já falou. Vem junto com a desidratação. Vem junto com a perda de água. Distúrbio de eletrólito. Então, essa é a forma clássica. Quantas pessoas têm a forma clássica? Difícil. Abrir o quadro, manifestar o quadro com a forma clássica. E aí, vejam, a doença celíaca não tem idade. Ela não é só de adulto e ela não é só da pediatria. Crianças, adolescentes, adultos podem ter da mesma forma. Só que quando o paciente apresenta uma forma grave, geralmente ali na fase de 1 ou 2 aninhos. Quando o paciente abre o quadro nessa idade, ele pode ter a crise celíaca, que é a forma mais grave da doença celíaca. Sabe? Justamente porque essa diarreia pode ser dramática, como tudo isso que a gente falou. Desnutrição, desidratação, distúrbio de eletrólito. Super difícil compensar a criança, super difícil fazer o diagnóstico no momento de crise. Tá?
Joana dá aula disso para vocês? Só diarreia. Ah, só diarreia? Ah, Diarreia é o único, gente. Mas de doença está em diarreia agora. Aí depois vai entrar mais. Não sei se ela vai entrar especificamente na celíaca, mas vocês sabem que é uma forma grave, que pode acontecer de grávida dessa celíaca é na infância, crise celíaca, 21, 2 anos, tá? A forma não clássica, essa é isso aqui que eu encontro. O que chega para mim é a forma não clássica. O paciente quase não tem sintoma digestivo, quase não tem diarreia assim, esporádica e pode ter um bocado de coisa. Às vezes ele chega para investigar uma anemia crônica, uma deficiência de B12, mulher que tem abortos recorrentes, alteração na fertilidade, tudo, porque se eu altero a minha função, eu altero tudo. Eu altero toda a minha capacidade de absorver nutrientes, de produzir hormônios, tudo. Então, qualquer coisa, inclusive, existe a associação, vejam bem, existe a associação em pacientes que têm diagnosticado doença celíaca, que é uma doença genética e imunológica, certo? Então, pacientes com doença celíaca que tenham algum problema neurológico, seja, está escrito aí, seja depressão, autismo, esquizofrenia. Aí veja bem o problema de interpretação e minha raiva de internet. Porque você sabe que na internet tem algoritmo, né? Então quando você fala alguma coisa sobre algum assunto, fica chegando propaganda para você daquele negócio. Então pensa o tanto de coisa que chega para mim disso aí. E olha, eu já entrei numa página que é assim. A página dizia, a página era, cara, a pessoa nem psicóloga não é psicóloga, não é médica, não é gastro, não é nada, mas a pessoa é uma página específica para dizer, tire o glúten da sua criança porque ela pode ter autismo. Entenderam a diferença na interpretação de causa e consequência? Quem são as pessoas que podem ter alteração neurológica? As pessoas que têm um fator genético, ela tem um fator genético, ela tem um gene para aquilo. E nem sempre quando você tem um fator genético, você desenvolve doença, certo? Nem sempre. Então a pessoa precisa ter um fator genético, a pessoa precisa ter gatilho, a pessoa precisa desenvolver doença e aí sim está associada a outras doenças. Mas na internet o pessoal generaliza, tira o glúten de todas as crianças, porque glúten causa autismo. É para morrer. Eu fico querendo morrer quando eu vejo essas coisas. O glúten não vai causar autismo em todas as pessoas, o glúten não vai levar a esquizofrenia a todas as pessoas, mas para aquelas pessoas que têm diagnóstico, às vezes a gente começa a investigação, inclusive, por aí. Crianças com autismo, crianças com atraso de crescimento, desenvolvimento, certo? Anemia crônica em pessoas que não são mulheres e que não menstruam muito. Ou a gente investiga anemia crônica em homem, ou mulheres, mas que fazem alguma coisa, tomam anticoncepcional, usam DIU e não tem sangramento abundante, porque a principal causa de anemia ferropriva em mulher jovem é menstruação, certo? Então, o paciente que tem doença celíaca, a principal forma de apresentação é a não clássica, tá? É essa daí, é a atípica. Porque o paciente pode ir para qualquer lado da árvore. Ele pode ir e apresentar de várias formas. Por isso que quando a gente for ver o tratamento, a gente vai ter que tratar tudo. A gente vai ter que repor vitamina, porque todas as vitaminas que
que foram prejudicadas na absorção vai ter que ser reposta. E aí a gente vai ter que dar para esse paciente acompanhamento psicológico, porque esse paciente não pode frequentar todos os lugares, ele não pode, ele fica muito restrito de dieta, aí é outra coisa, tá? Entenderam? E tem a classificação assintomática. O paciente pode ter os sintomas clássicos, que são a minoria. O paciente pode ter sintomas oligossintomáticos, ter poucos sintomas, e o paciente pode ter sintoma nenhum de trato digestivo. Às vezes ele tem só, a única coisa que faz a gente investigar é a história familiar. Ah, o irmão fez diagnóstico, então vamos pegar todos os irmãos dessa pessoa que fez diagnóstico. O que é familiar de primeiro grau? Pai, mãe. Pai, mãe, irmão. Pai, mãe, irmão. Tá? Para a medicina. E para tudo, né, gente? Tio é parente? Tio é parente. Seu tio é parente do seu pai. Meu pai também. Não, seu já perdeu. Então, pai de meu tio. Não, mas para rastrear a família, porque é muito comum, os pacientes chegam querendo, que também não é nada, tá? Os pacientes vêm muito assustados quando alguém da família faz diagnóstico, aí a gente pergunta, mas quem? Isso para tudo, tá? Para câncer, para tudo. Aí a gente pergunta, mas quem da família? Ah, meu avô teve câncer de próstata, meu tio teve câncer de não sei o quê, e minha tia câncer de mama. Tem fator de risco para essa pessoa? Não. A princípio, não. Sei que os pais têm. Porque daí os pais são familiares de primeiro grau. Aí passa esse fator de risco para você. O fator de parente de primeiro grau, para a gente investigar neoplasia e doenças autoimunes, é pai, mãe e irmãos. Tá bom? Então, quem a gente vai investigar na mãe quando o paciente tem a forma silenciosa, totalmente assintomática? Quem tem familiar de primeiro grau que fez o diagnóstico, ou quando o paciente começa a apresentar essas lesões de pele, tá? Essas dermatitezinhas. Que aí é muito mais comum também na pediatria, tá? É muito mais comum na pediatria. E muito difícil também a suspeita. Porque o que é mais comum na infância de lesões vesiculares, assim, bolhosas, assim, é o quê? Não, está escrito ali, repete como, né? Mas o mais comum na infância é molusco, né? A criança quase não tem herpes. Tá? Como? O molusco dá mais tórax, né? E aí parece muito, então por isso que é tão difícil. Às vezes até o pediatra não vai muito para essa cirurgia, o gasto pediatra vai. Mas é difícil, tem que começar a confirmar, porque a criança faz outra lesão bolhosa que não é celíaca, tá? Vamos lá. Critérios para a gente investigar, já falei todos, né? Gente, nessa celíaca não é difícil. Nessa celíaca é muito fácil de ver. Teve uma operação eu estava vendo que tem uma briga danada nesse treino de identificação, né? Porque a pediatria fala que se a pessoa fosse, se a criança fosse sintomática, ela tem essas características e não faz a biópsia. Só que o assintomático também, do mesmo jeito, fica não, isso não tem briga não, isso é muito bem estabelecido, não tem diagnóstico sem biópsia. Não tem diagnóstico sem biópsia. Isso é muito bem estabelecido. Não é uma briga danada. O problema é que algumas pessoas não gastram, acham que fazer biópsia de delgado é invasivo. Não é invasivo, é uma endoscopia.
faz endoscopia, vai lá, pega. Igual você pega o urease, para ver se tem H. pylori, você pega, então cara, não tem dificuldade nenhuma com isso. Mas veja, como que a gente faz diagnóstico de qualquer coisa? Biópsia. Não. Tem coisa que não tem biópsia. Quais são os critérios para fazer diagnóstico de qualquer coisa? Gente, eu falei tanto na aula de fígado para vocês. A gente precisa de critério clínico, critério laboratorial e critério de imagem. Tá? Ninguém faz diagnóstico, isso é para tudo na medicina. Isso é para tudo na medicina. Ninguém faz critério, ninguém faz diagnóstico de nada com um critério só. Tudo para fechar diagnóstico, tudo na medicina é um quebra-cabeça. Pegue um FAM positivo sem nada mais. FAM positivo sem nada mais positivo é diagnóstico de alguma coisa? Nada nessa vida. Inclusive, metade de vocês deve ter um FAM positivo aqui. Aleatório, quantidade fina. Então, como que a gente faz um diagnóstico de cirrose? Qual é o critério clínico para cirrose? Fizeram prova, tiraram uma nota boa, então me diga. Não, critério clínico. Exame físico todo paciente terá. Isso não é resposta. Quais são os critérios clínicos para diagnóstico de cirrose? Não fala não. Gente, o que o paciente cirrótico tem? delícia, orexia, pode ter ascite. Pode ter icterícia, pode ter ascite, pode ter cabeça de medusa, que é circulação colateral, pode ter angiogecasia, edema palmagem, necromatia. Certo? Então eu vejo um paciente assim, eu penso cirrose, mas eu penso cirrose, existem outras causas de hipertensão portal, lembram? Que não é a cirrose? Quais? Insuficiência cardíaca, o paciente pode ficar epitérico, com ascite. Então, critérios clínicos, fecha o diagnóstico para cirrose hepática? Não. Além da insuficiência cardíaca. Esquistossomose, pode dar hipertensão portal, o que mais? Trombose. Certo? Tem um monte de coisa pós-hepática que pode dar hipertensão portal e que dá os mesmos sinais e sintomas. Então eu preciso de critérios clínicos, o que mais? Aí eu vou ver a função hepática, então eu vou ver os critérios laboratoriais. O que eu vou ver nos critérios laboratoriais? INR, albumina, bilirrubina, plaqueta. Muito bem, sorologia. Aí eu vou para o critério de imagem. Eu preciso ter uma imagem de um fígado cirrótico. Porque até que se prove o contrário, o ascite não é paciente cirrótico. Tá? Em qualquer doença na medicina é um quebra-cabeça. Não me dê diagnóstico de nada com um sintoma. Porque um sintoma pode ter um leque de coisa. Inclusive, a cada avaliação, a cada anamnese de um paciente seu, lá na hipótese diagnóstica, você vai colocar pelo menos 4. Porque daí, feito esse
sinais e sintomas, feitos os testes clínicos, a gente vai para os laboratoriais de imagem. É assim quando você se clínica também. Os critérios clínicos da doença celíaca são muito pobres. Ou são muito pobres, ou tem coisa demais que se confunde tudo. É por isso que as pessoas vão na internet dizer que glúten dá autismo. Porque a doença celíaca de verdade diagnosticada pode se apresentar de 1 milhão de formas. Então, o critério clínico quase não vale para a doença celíaca. Quase não vale para a doença celíaca, tá bom? Porque a minoria, a imensa minoria vai ter sintoma clássico. Diarreia, se fosse só diarreia, ficaria tão fácil, mas não é. Aí, se os critérios clínicos me deixam na mão, porque os critérios clínicos são pobres, para onde que eu vou? Para o laboratorial de imagem, e para a doença celíaca precisa de biópsia. A biópsia está dentro do critério de imagem. Eu não dou diagnóstico de doença celíaca só com laboratorial ou só com biópsia. Eu preciso fechar todo o quebra-cabeça. Tá certo? Vocês foram tão bem na prova de vida. Eu quero ver vocês no internato. E vocês têm que responder tudo de pegando direitinho. Sim. Então vamos lá. Quem que a gente inclui para fazer investigação de doença celíaca? Quem tem sinal clássico, que é a minoria. Quem tem familiar de primeiro grau, tá? Alguém da família fez diagnóstico, ou quando tem alguma dessas situações. Vejam que alguma dessas situações tem ali doenças autoimunes, diabetes tipo 1, tireoidite. Por quê? É uma sequência, colestase autoimune, miocardite autoimune, porque todo paciente que tem uma doença autoimune ele pode desenvolver outras, tá? Todo paciente, isso serve para tudo. É muito comum o paciente ter diabetes tipo 1 e apresentar, desenvolver um Crohn ao longo da vida. Vocês conhecem alguém? Então é muito comum o paciente ter uma doença autoimune. Se o paciente tem uma doença autoimune, já deixa a gente atento para investigar várias outras. Então, não tem como você estar investigando todas as doenças autoimunes, porque o paciente tem uma doença autoimune. Mas o paciente tem uma doença autoimune e começa a ter um quadro clínico disso ou daquilo, a gente começa a ir para a investigação autoimune, porque o paciente que tem uma doença autoimune é um risco para outras. Tá? Várias outras. Aí tudo aquilo que eu falei, anemia crônica, tá? Anemia crônica, porque e aí tudo que é relacionado à deficiência de absorção. Então a criança vai ter baixa estatura, a criança vai ter atraso no desenvolvimento da pubertade, as mulheres podem ter infertilidade. Então qualquer síndrome autoimune, qualquer deficiência de desenvolvimento e crescimento pode ter que investigar nesse cenário, tá bom? Osteoporose, esses pacientes têm uma osteoporose. Diagnóstico. Como fazer um diagnóstico de doença celíaca? Agora sim, os critérios laboratoriais. Eu vou falar dos critérios laboratoriais, mas a primeira coisa que está no slide é que o padrão ouro é a biópsia do intestino. Então não existe briga, padrão ouro. Critérios laboratoriais. As doenças autoimunes, como que a gente faz? Os marcadores autoimunes, né? Só que aí a gente pega os marcadores específicos para aquela doença. Os marcadores específicos para o diagnóstico de doença celíaca são antiendocrinísio e antitransglutaminase. Antigliadina, a gente não pede mais. A gente não tem pedido mais. Porque o antigliadina tem uma sensibilidade, uma especificidade muito baixa, muito menor do que o antiendocrinísio e antitransglutaminase.
Então, como ele tem uma sensibilidade muito menor, uma sensibilidade à especificidade, às vezes vem só ele positivo e fraco positivo. Então, só confunde, porque ele fica com o marcador muito positivo e todo o resto negativo. Então, assim, a gente não tem usado mais a antigliadina, tá? Para a prova, pode ser que vocês precisem saber que a antigliadina existe. E aí, a gente sempre pede IgG e IgA para esses marcadores, tá? Então, se faz parte da minha investigação pedir IgG e IgA de antigliadina e antidomício, eu tenho que dosar também o IgA total. Por quê? Porque às vezes os pacientes têm uma deficiência na produção de IgA. Então, se ele tiver uma deficiência inata da produção de IgA, mesmo que ele tenha doença celíaca, ele não vai positivar anti-endomísio, antiglutaminase e IgA, porque ele não produz IgA. Tá? IgA total. Por quê? Porque eu preciso ver se ele é capaz de produzir IgA. Se o IgA vem normal, mal, tudo bem. Porque aí o que eu sei? Ele tem a capacidade de produzir IgA e ainda assim o IgA do antidomísio e do antiglutaminase é baixo. Então ele realmente não é positivo porque não tem doença mesmo. Agora, se o antidomísio, o antiglutaminase e o IgA são negativos, mas o IgA total também, ele não produz, ele tem uma deficiência de produção de IgA, aí eu não sei se ele não tem doença celíaca, ou se ele não tem o anticorpo porque ele é incapaz de produzir IgA. Entendeu? Então é isso, então a gente pede os marcadores sorológicos e a gente pede o IgA total. Tá bom? Os marcadores sorológicos vão servir para vários momentos, não só para o diagnóstico. Eles vão servir para o diagnóstico, mas eles também vão servir para acompanhamento. Tá? Por quê? Se o paciente fez o diagnóstico, a positiva, a biópsia veio positiva, ele realmente tem indicação absoluta de fazer uma dieta sem glúten, eu vou acompanhar esse paciente da mesma forma que eu acompanho uma doença inflamatória intestinal, com colonoscopia ou com calprotectina. No paciente celíaco, eu vou continuar acompanhando ele, dosando sorologias. A sorologia precisa negativar com a dieta sem glúten. Tá? Então, ele fez o diagnóstico, está tudo alto. Diagnóstico, você é celíaco, aí a gente vai orientar a dieta. Depois de um tempo, o paciente fazendo dieta, eu preciso repetir toda a sorologia para ver se isso caiu. Se não tiver caído, esse paciente não está fazendo dieta sem glúten. Ou ele está fazendo, mas sem contaminação. Daí para mentir. Quanto tempo depois? 6 meses depois. Isso não cai em prova, não. Tempo, quanto tempo. Você tem que saber que é para acompanhamento. Às vezes o bichinho está nem mentindo. Às vezes ele realmente está fazendo uma dieta porque ele acha que é sem glúten. Mas aí a dieta não pode ter contaminação. Tá? O que é a contaminação? Então você pegar aqui e botar uma coisa sem glúten e você armazenar ela no recipiente. Mas não é só isso, sabe? Porque se fosse só isso, é muito mais difícil. Ele vai comer o peixe
Vai estar mais carne, né? Só por É. Veja, gente, como é cruel você dizer ao paciente que ele tem uma doença sem fazer diagnóstico. Porque a vida do celíaco realmente não é fácil. A partir do momento, se hoje Carla fizer diagnóstico de doença celíaca, a partir de hoje, Carla fez diagnóstico de doença celíaca. Ela tem que jogar fora da casa dela todas as panelas. Ela tem que jogar fora da casa dela tudo. Ela tem que, de preferência, mudar de casa. Mas uma casa nova que ficou pronta agora. Entenderam? Porque tudo dá contaminação cruzada. Se ela tem um pote lá na cozinha dela, que ela guardava macarrão, e aí ela resolveu que não vai mais comer macarrão, fez diagnóstico, não vai mais comer macarrão, parou de comer macarrão. E nesse mesmo pote ela guarda lá outra coisa, ela guarda lá as fibras dela, a chia, a linhaça dela, guarda lá. Está contaminado. Entendeu? Existe cosmético, gente, que tem glúten. Aí você tem que ficar olhando o rótulo de tudo, porque você não pode usar cosmético que tem glúten. Você não pode ter uma combinação cruzada. Aí Carla vai na casa da avó dela, viaja, vai na casa da avó dela. A avó dela faz massa, tem trigo, até colchão. Ela não pode entrar nessa cozinha, ela não pode comer a comida da avó dela. Entendeu? Então, eu já fiz, e isso não é que eu falei, cara, se Carla fazer diagnóstico, isso não é improvável. Eu fiz o diagnóstico de uma aluna daqui da fila. A aluna chorava durante a consulta copiosamente. E ela era uma menina fitness, linda, perfeita. Ela fazia dieta nutricionista, ela malhava todos os dias. Sabe aquelas meninas assim, essas meninas de faculdade, perfeitinha, era a menina. Então assim, gente, por que ela chorava copiosamente se dieta para ela não é o problema? Ela já era marmiteira. Ela fazia marmita para a faculdade. Ela fazia plano alimentar para nutricionista. Ela malhava, ela tinha pré-treino, pós-treino, tudo certinho. Linda. Por que ela chorava se ela já é marmiteira? Fazer dieta para ela não era uma dificuldade. Ela chorava por causa disso. Porque a sua vida fica altamente restrita e limitada. Então, o que ela dizia para mim na consulta? Ela tentou ainda negociar comigo. Ela falou, não, doutora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer dieta, porque para ela dieta não era difícil. Eu vou fazer dieta durante a semana, meu treino normal. Mas final de semana, quando eu for na casa do meu namorado, eu não vou ser achado que não como. Porque realmente, gente, você não pode comer. Por mais que a pessoa diga assim, não, mas eu fiz sem glúten para você. E qual panela você fez? Qual forno você colocou? Não tem. Aqui em Porto Velho é inviável fazer esse tipo de dieta. Porque você vai no restaurante e você pede alguma coisa sem glúten. Gente, a cozinha desse restaurante é inteira macarrão. Não é assim? Então é muito difícil. Em São Paulo não. Em São Paulo tem um monte de restaurantes que eu falo que é bicho grilo, assim, tem tudo sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Sei lá, nesses restaurantes realmente nem tem o que contaminar. Aí dá pra ir, mas aqui quando vai, me diga. Não tem. Entendeu? Então é muito difícil você sair dizendo para as pessoas pare o glúten. Não é simples como as pessoas pensam. Ah, quer parar o glúten? Quer parar de comer carboidrato? Porque você está malhando para fazer dieta e precisa de consumir menos carboidrato? Beleza! Muito bonito, mas não diga, eu sou intolerante. Não, pera lá. Tá bom? Então, por isso que a gente usa marcadores sorológicos para acompanhamento. Porque eu preciso saber se o paciente está fazendo dieta
ou se às vezes ele está, mas ele está sofrendo contaminação. Se ele está sofrendo contaminação, esses marcadores sorológicos continuam alterados. Tá bom? E o padrão ouro para diagnóstico de doença celíaca é a biópsia. Então a gente precisa de critério clínico, que vai ajudar muito pouco, laboratorial, que são os sorológicos, e o de imagem, que é o imagem aqui, especificamente aqui, a imagem aqui é a imagem da biópsia. Porque a imagem da endoscopia, gente, é questão de prova. Pela imagem da endoscopia, quem está fazendo endoscopia não consegue dizer, tá? O diagnóstico é histopatológico. A gente praticamente não vê alteração de glucosa a olho nu. Vamos lá. Eu acho que eu falei aí da antigliadina, tá vendo? É o teste mais simples, que o teste ELISA é um teste mais simples, né? Do que a imunofluorescência dos outros anticorpos. E tem a sensibilidade dele de IgG de 50%, então é baixa. Às vezes se dá um falso positivo, então nós temos que usar menos, tá? A lesão formada a gente faz biópsia por causa da lesão. E aí a gente já sabe como é que é. Então, a gente não tem lesão para fazer biópsia. A gente vai ver, tem um slide aqui, que são os critérios histopatológicos, tá? Critério de biópsia. É por infiltrado inflamatório, não por lesão. A gente sai biopsiando mesmo. Bulbo e segunda pulsão. Se a pessoa faz direito, mas ela só tem captação, ela não pegar no papo. Não. Ela pode até, se ela for uma pessoa muito sintomática, ela pode melhorar um pouquinho o sintoma, porque ela diminui a quantidade de exposição. Mas ela não diminui o risco de complicação a longo prazo. Essa paciente, ela tinha muito sintoma. Nenhum sintoma. Na verdade, ela tinha muito pouco sintoma, ela investigava mais anemia crônica, mas uma paciente jovem, que menstruava bastante, então era mais investigação de anemia crônica e desbiose. Investigava desbiose. Porque ela comia tão bem como que ela tinha distensão de vez em quando. Vendo que o sintoma é muito pobre. Aí, na investigação da desbiose, eu incluí tudo e coloquei leucemia também. Bem positivo. Até mais difícil. Quem fez o controle do tratamento? Muito mais. Muito mais. Eu já faço dieta, minha vida é saudável. Mas aí, qual que é o problema de manter a dieta com o glúten quando você tem doença celíaca? Mas não é só sintomas, gente, não está na doença. Complicação. Só por causa do sintoma. A gente está por causa do sintoma, mas não todas as doenças Progredir pelo linfoma? progressão para neoplasia, principalmente linfoma de delgado. Lembra, o paciente com doença intestinal, eu preciso cicatrizar a mucosa, eu preciso ter uma mucosa documentada e cicatrizada. Porque a longo prazo, aquela inflamação de intestino pode levar a adenocarcinoma de intestino. Então, o paciente com doença intestinal, ele não pode só melhorar sintoma, pode melhorar sintoma, mas cicatrizar a mucosa. Precisa necessariamente cicatrizar a mucosa, porque se a gente não cicatriza, a longo prazo, fica só ali, melhorou, mas não resolveu, melhorou, mas não resolveu, melhorou, mas não resolveu. Em 10 anos de doença, o paciente tem mais risco de adenocarcinoma de colo do que a população geral. Muito mais. Mesma coisa na doença celíaca, mesma coisa com qualquer doença autoimune. Se você não controla bem todos os critérios, você tem risco de complicação. Né? Então, se o paciente, na cirrose também, gente, de tudo. Na cirrose, se o paciente ainda não tem hipertensão portal, ele já tem alteração de fibrose hepática, mas ele ainda não tem hipertensão portal, ou ele tem uma hipertensão portal leve e ele para de beber,
A progressão para hipertensão portal e a progressão para o hepatocarcinoma é muito mais lenta. A gente consegue regredir progressão quando a gente tira o agente determinante da doença, né? Mesma coisa nas outras doenças. E, inclusive, gente, o paciente que tem cirrose por hepatite C, por vírus C, e ele trata vírus C, a chance dele ter complicações como hemorragia intestinal alta e hepatocarcinoma cai drasticamente. Então, quando a gente tira o fator desencadeante, a gente melhora muito a progressão de doença, a história natural da doença. Porque tira o fator causal, né? Na doença celíaca é a mesma coisa. Se eu tiro o glúten, que é o que leva a gatilho imunológico, eu melhoro o perfil sorológico e eu também diminuo a chance dele ter linfoma de intestino delgado e até adenocarcinoma de intestino delgado. Então, o paciente que tem doença celíaca, ele realmente tem que fazer dieta. Não é só para sintoma, até porque eles quase não têm. Tá certo? Oh, meu Deus, o que eu fiz? Aí aqui ele fala do porquê que o anti-edomise e o anti-transglutaminase são melhores do que o anti-gliadina, tá? O transglutaminase é feito por ELISA, certo? Mas o anti-edomise é por imunofluorescência indireta, que é um teste muito mais específico. Veja que a sensibilidade chega a quase 100% e a especificidade também, mas é um exame muito mais caro. Às vezes, até alguns convênios, para poderem liberar o anti-edomise, tem que fazer relatóriozinho. E não precisa de relatório para liberar o anti-transglutaminase, porque ele é mais barato, o teste ELISA. Mas não é porque o teste ELISA que ele é menos sensível, menos específico, tá? Ele chega a quase 100% também, tá bom? E o que está nesse quadrinho azul é o que eu acabei de falar, que a gente precisa dosar o IgA total, para ver se o paciente não tem deficiência de IgA total, porque às vezes ele dá um negativo e é o falso negativo, tá? E tem que acompanhar, e os marcadores serológicos também são importantes para acompanhamento da evolução. Então vamos lá. Já inclui, professor? Já inclui IgG, IgA total? IgA total, tem que pedir junto. Não espero sair primeiro? Não vai ser de esperar, minha gente. Não. E mesma coisa, não espera os marcadores serológicos para fazer endoscopia, não, é tudo junto. Tá bom? Aí, vamos lá, um outro problema que eu acabei de me lembrar. Qual que é o problema quando o paciente vem já fazendo dieta? Porque todo mundo falou, porque não sei quem falou, porque o nutricionista falou, porque a internet falou, aí a pessoa tirou o glúten. Qual que é o problema? Os marcadores podem vir negativos, certo? Sim, eu também Ok? Eu percebi o HLA tem que só que 40% da população. Calma, vamos chegar. Esse é o problema. Então, se o paciente chega para, doutora, eu quero fazer investigação, mas eu já não como glúten, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar comer, aí eu tenho que esperar um mês, ele comendo glúten, comendo pãozinho, porque ele pode vir, aí se o paciente já está em dieta, pode vir negativo, e ele ter doença celíaca é um risco que eu corro. É um risco que eu corro de falar, não, fique tranquilo, está tudo bem, você pode comer. É o risco de exclusão de diagnóstico, sendo que o paciente tem só estar em dieta. Aí eu tenho que mandar comer, volta a comer, para depois eu poder fazer todos os testes. Tá bom? Então não fiquem tirando glúten sem diagnóstico. A não ser que seja isso que eu falei. Eu vou malhar, eu vou diminuir o pão. Beleza, gente, tá bom, porque as coisas que têm glúten são carboidratos. Uma coisa é você diminuir por uma questão de saúde, por uma questão de até os pacientes que têm diabetes, eles não podem consumir muito carboidrato. Ok, mas não exclua glúten. Não, eu não como glúten, como se fosse chip. Isso não é chip. Tá bom?
Então, essa é a questão da sorologia. Um paciente desse aí, mesmo a biópsia não daria? Tem que esperar você. Não, porque a gente também espera que a biópsia melhore com o tempo. Então, eu preciso, para eu poder fazer os testes sorológicos e fazer a biópsia do teu gado, eu preciso que ele se exponha. Porque eu também quero que essa biópsia normalize ao longo do tempo. Essa biópsia precisa normalizar. Tá? Então, a gente vai acompanhar das duas formas. Então, vamos lá. A biópsia de intestino delgado é o padrão ouro. A gente não espera a sorologia, dependendo da sorologia eu faço biópsia, não, é o padrão ouro, a gente faz os dois. Eu não me lembro o que está escrito aí, mas eu acho que é isso. Não é para esperar, é para fazer junto. Mas também a biópsia não é patognomônica, tá? A biópsia, quando a gente entra nos critérios de Marsh, a gente vai ver que existe a classificação de Marsh, mas ela não é patognomônica para a doença celíaca. Ela sugere fortemente quando está no estágio 3. E o que são os critérios de Marsh? Quando chega para uma biópsia com critério de Marsh 0, é uma biópsia absolutamente normal. Então, ou o paciente não tem doença celíaca, ou o paciente não tem nenhuma inflamação de delgado, ou ele está fazendo dieta e ele conseguiu voltar para o Marsh 3. Para o Marsh 0. 0 é normal. Tá? O Marsh 1 e 2, o paciente já tem um infiltrado inflamatório. Tá? Ele até tem ali os linfócitos intraepiteliais, mas não é muito. Ele tem um pouco de infiltrado. Isso é doença celíaca? Não necessariamente. Até pode ser um paciente com doença celíaca com estágio inicial, sem tanta alteração de glucose. Mas às vezes parasitose faz isso. Qualquer inflamação do intestino delgado, às vezes uma giardia, então, às vezes, qualquer inflamação ali de delgado pode me levar a um infiltrado inflamatório. Não é específico, não é patognomônico, é infiltrado inflamatório. A inflamação é por vários motivos. Tá? Quando é um estágio 3, ela também não é patognomônica, mas ela sugere fortemente que o paciente tem. Aí é por isso que eu digo, tudo é um quebra-cabeça. Porque se você tem sorologia positiva, o paciente que está investigando por algum motivo, que entrou nos critérios, que eu estou investigando, eu tenho sorologia positiva e eu tenho uma biópsia ali com Marsh 2 ou 3, eu fecho o diagnóstico. Tá? Agora, se eu tenho, eu até incluí o paciente em algum dos critérios, mas a sorologia é toda negativa, com IgA alto, ou seja, ele não tem deficiência de produção de IgA, e vem um Marsh 0, eu tenho sorologia negativa, Marsh 0, esse paciente não é celíaco. Ou ele tem toda a sorologia negativa e o Marsh 1 ou 2, isso é celíaco? Até que me prove o contrário, não é. Porque qualquer outra inflamação verme pode dar. Então, até que me prove o contrário, não é. Então, veja que eu preciso juntar todos os critérios no quebra-cabeça para poder fechar diagnóstico de alguma coisa. Tá bom? Então, geralmente, com todas as sorologias negativas e um Marsh 0 ou pouca coisa, isso para mim não é doença celíaca. Mas da mesma forma, eu não posso fazer só sorologia e não fazer biópsia. O que é o estágio 4? O estágio 4 é quando o paciente já perdeu o padrão de velocidade, ele tem esse padrão hipoplásico, às vezes ele tem uma atrofia total. O paciente no estágio 4 não volta mais, tá? Não volta mais. Então, por mais que ele tenha a sorologia positiva no diagnóstico, sorologia positiva, um Marsh 4, ou seja, ele tem atrofia, acabou, frega, você acabou
E aí ele começa a fazer dieta. A gente começa a acompanhar com sorologia. A sorologia negativou. Então ele conseguiu fazer dieta sem contaminação, tudo. A sorologia negativou. A biópsia pode permanecer no estágio 4. Porque uma coisa que tem atrofia, a gente perdeu o tecido, né? Ela dificilmente volta. Às vezes, melhora. Porque às vezes, não era todo o delgado que era todo atrofiado. Às vezes, naquele fragmento, pegou um pedaço de atrofia, mas ele ainda tinha mucosa ali salgado assim, em estágios menores. Em estágios menores conseguem voltar. Então ele não perde tanta absorção assim. Tá certo? Sintomas clássicos como marca 3 e 4 poderia sugerir fortemente Oi? Sintomas clássicos de doença celíaca, mas com marcha 3 ou 4, mesmo que a sorologia de negativa, não poderia sugerir fortemente. Com sorologia negativa. Eu tenho por quê? O que são sintomas clássicos? Sintoma clássico? Diarreia. O que mais pode dar isso? Um bocado de coisa. Sem sorologia. Tanta coisa pode dar diarreia. Entenderam? Às vezes o que a gente não tem, são todos os marcadores sorológicos positivos. Às vezes não vem todos positivos. Às vezes vem um antidomínio IgA bem alto, o IgG bem fraco, mas o antitransglutaminase, o IgG bem negativo, mas o IgA bem positivo. Então, às vezes você não tem todos os marcadores sorológicos positivos. Agora, você tem todos os marcadores sorológicos negativos e falar fortemente que é celíaco, porque tem sintoma clássico. O sintoma clássico da doença celíaca é clássico de um monte de coisa. Entendeu? Se tivesse todos os marcadores sorológicos negativos, não deixa de ter. Vocês querem, gente, vocês querem assim. Então é isso. 2 e 2 são 4. Medicina não é matemática. Medicina é raciocínio clínico que você vai raciocinar individual para cada paciente. Vocês querem que a gente fale, depois de vocês falarem. Da professora não. Na próxima aula a gente acaba a doença celíaca. Até a prova de vocês só falta agora.